E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início então aí mais uma teleaula com a disciplina de SMS, né? Saúde, meio ambiente e segurança no trabalho. O conteúdo que a gente vai desenvolver nessa teleaula vai ser a NR6, que vai falar sobre equipamentos de proteção individual, os famosos EPI. Então, para começar a nossa aula, o que é um EPI? Creio que a maioria de vocês, como já trabalhadores da área industrial ou até mesmo de outras áreas, já deve ter o conhecimento ou pelo menos ter ouvido falar sobre o que é um EPI ou o que é um EPI, né? O EPI é um dispositivo individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Pelo próprio nome já está dizendo, EPI, proteção individual. Então, cada trabalhador, de acordo com os riscos que eles estiverem expostos, eles vão estar adquirindo e utilizando um EPI. Tá? O EPI era para proteção individual, ok? Então, não se deve fazer uso ou empréstimo desses equipamentos. Bom, pessoal, existe uma discussão, né, até mesmo relevante sobre o assunto, tá? E o importante é que, primeiramente, a gente tem que entender o que é o acidente, para depois a gente poder responder isso aí. Olha essa pergunta. Do ponto de vista prevencionista, o EPI evita o acidente? Bom, respondendo aí essa pergunta, não, ele existe para evitar a lesão ou atenuar sua gravidade, além de proteger o corpo e o organismo. Então veja bem, ao contrário do que muitas pessoas acham ou pensam, o EPI ele não evita o acidente. O EPI ele vai evitar a lesão, tá ok? Ou minimizar a gravidade dessa lesão. O acidente ele vai ser concretizado, ele ocorreu. Basta saber se esse acidente houve lesão ou não, mas o acidente ele concretizou. E aí lá no primeiro slide, lá na primeira aula que nós tivemos lá as definições do que é acidente, do que é incidente. Então ele se enquadra dentro desses quesitos aí. Para que esse EPI ele seja comercializado dentro do nosso território nacional, é necessário que se tenha uma certificação, ok? Essa certificação é chamada de CA, Certificado de Aprovação. Esse CA ele é expedido pelo órgão competente em relação a questões trabalhistas no Brasil, que é o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, qualquer fabricante, seja ele nacional ou seja ele internacional, esse EPI ele tem que ter esse registro para poder ser comercializado. Esse registro, que é fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, quem faz as análises, os testes para ver se esse EPI ele tem aí uma garantia ou uma serventia, geralmente são laboratórios especializados, como por exemplo o Inmetro, tá? Então, no caso aqui do Brasil, isso é obrigatório. Não tenho muita certeza se países se outros países eles possuem essas legislação, mas aqui no Brasil ela possui. Então, se tiver algum fabricante, por exemplo, lá dos Estados Unidos ou algum país da Europa que queiram ingressar no comércio brasileiro, se não tiver esse registro, ele tem que fazer com que esse registro seja vinculado dentro do seu produto para ser comercializado aqui. E se tratando da empresa, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de funcionamento e tornar o uso
obrigatório. Então, por meio de leis, tá? A empresa, no caso o empregador, ele é obrigado a fornecer esse EPI de acordo com o risco que cada trabalhador está exposto e tornar o uso deste EPI obrigatório. Na verdade, a empresa ela não teria que ter nem essa obrigação, né, de tornar o uso obrigatório, porque isso aí vai de consciência ou da parte de conscientização de cada trabalhador. Se eu estou exposto a um determinado risco e se esse risco ele é prejudicial à minha saúde, o trabalhador ele tem que ter consciência de que aquilo ali vai evitar alguns problemas futuros, como foi dito antes. O EPI ele não evita o acidente, mas ele vai evitar, ok, a lesão ou atenuar ou minimizar a gravidade dessa lesão. Imagine aí um trabalhador que está aí exposto aí a uma determinada atividade onde tem aí proliferações de partículas sólidas, e essas partículas, por exemplo, vieram atingir o globo ocular e ele não tiver com a utilização de um óculos de proteção, por exemplo, tá? Então a conscientização ela é bem-vinda. Sempre que as medidas de ordem geral não oferecer completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergências. Então os EPIs eles podem ser adotados nesses 3 requisitos aí. Bom, na aula anterior aí, nós tivemos aí algumas definições, né? O que é SESMIT, o que é CIPA, NRs, o que é acidente, enfim, várias definições, tá? E o SESMIT e a CIPA, elas trabalham juntas. O SESMIT, como vocês podem até conferir aí no trabalho anterior, o SESMIT é um serviço especializado com vários profissionais da área de segurança no trabalho, e a CIPA é uma comissão interna que faz parte os trabalhadores. Então esses 2 grupos aí, eles têm que trabalhar juntos dentro da empresa, com orientações, com treinamentos, isso tudo para auxiliar os trabalhadores quanto à prevenção de acidente, tá? Então a CIPA, o SESMIT, ele tem também por obrigação fornecer informações ao empregador quanto aos EPIs adequados aos riscos que possui dentro de cada local de trabalho, de cada atividade ocupacional, tá? Contudo, cabe ao empregador quanto ao EPI, ao fornecimento do EPI. Qual é a obrigatoriedade do empregador em relação aos EPIs? Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Como eu falei para vocês, cada trabalhador ele vai ter o seu EPI de acordo com o risco da sua atividade. Ele vai ter que fazer o uso, né, sendo exigido o seu uso, ou seja, a empresa vai ter que exigir o uso desse EPI, porque senão ele pode ser passível de multas. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente, ou seja, só pode ser utilizado o EPI que tiver o CA, certificado de aprovação, seja esse EPI nacional ou internacional ou importado, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Não adianta só entregar esse EPI, é necessário que se faça um treinamento da utilização e da importância da utilização desse EPI, porque pode ser que esse trabalhador ele já tenha conhecimentos sobre a utilização desse EPI, mas pode ser que seja um trabalhador que ele seja novato em determinada área de ocupação. Então ele tem que ter esses conhecimentos por forma de treinamentos. Substituir imediatamente quando danificado. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade sobre o EPI.
registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Esse último aqui ele é muito importante para a empresa, porque pode ser que a empresa ela forneça o EPI, mas ela não faça o registro dessa entrega. Não tem nenhuma assinatura do empregado. E aí o que acontece? Se caso ele for mandado embora ou se ele for desligado da empresa, e ele chegar lá no Ministério do Trabalho e falar assim, fulano de tal não me entregava o EPI. Se a empresa não tiver nenhum comprovante de entrega desse EPI, a empresa ela pode ser passível aí de problemas judiciais, ok? Se a empresa tem obrigatoriedade, o empregado também tem as suas obrigações quanto a questões do EPI. Então ele tem que utilizar apenas para finalidades a que se destina, não será permitida a utilização de EPIs em outras atividades que não sejam as atividades correlacionadas à empresa que o forneceu. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, então ele tem que guardar, higienizar, né, e fazer a sua guarda. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne próprio para o uso, ou seja, se o EPI estiver danificado, tem que comunicar ao empregador para o empregador ir lá e fazer a sua troca. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, então é a questão do treinamento. Se ele passou pelo treinamento, ele tem que fazer o uso do EPI corretamente. Se ele não passou pelo treinamento, obviamente ele vai fazer o uso desse EPI de forma errada. E aí existem EPIs que custam aí 50 centavos, R$1, e tem EPIs que custam 3 mil, 5 mil reais. Imagine se ele utilizar um EPI, né, nesse valor altíssimo de forma errada e danificar. Como é que vai ficar? O prejuízo obviamente vai para a empresa, porque a empresa não orientou corretamente o funcionário, o trabalhador. Se a gente pegar a NR6 para dar uma lida, inclusive se vocês tiverem aí a curiosidade de dar uma lida, é só entrar no site do Ministério do Trabalho, digitar lá e vocês conseguem acessar a NR6. Ou até mesmo ir no Google mesmo, digita, né, NR6, que vai aparecer lá também para vocês as opções. Bom, nessa NR6 existe lá o anexo 1. O que é esse anexo 1 da NR6? Ele lista todos os equipamentos de proteção individual, desde a proteção da cabeça até a proteção dos pés. Então eu vou passar aqui uma listinha rápida para vocês. Então nós temos aqui, ó, no anexo 1 nós temos proteção para a cabeça, nós temos proteção para os olhos e face, nós temos proteções auditivas, nós temos proteções respiratórias, nós temos proteções para o tronco, proteções para membros superiores e inferiores, proteções para o corpo inteiro e proteções contra quedas com diferentes níveis de altura. Então, pessoal, se eu colocar aqui para vocês a proteção da cabeça, vai ter lá uma série de EPIs com a finalidade de proteção para a cabeça, capacete, touca, enfim. Proteções para os olhos e faces, aí você vai ter óculos de segurança, protetor facial e por aí vai. Existe uma série de exemplos aí, mas no final aqui da nossa teleaula eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aí de EPIs que podem ser utilizados, ok? Então, pessoal, só para frisar aí algumas informações importantes, o EPI não é de uso coletivo, e sim de uso individual. Bom, o próprio nome já está dizendo, né, uso individual. Então o EPI é destinado ao trabalhador e o uso dele é individual, não o uso coletivo. O uso coletivo seria EPC, que é o que a gente vai estudar um pouco mais à frente aí, nessa mesma teleaula. Ao empregado compete utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizando-se por sua guarda e conservação. Então o que acontece? Existem alguns EPIs aí que são EPIs que tem um design bem interessante, né, que dá para você até utilizar fora do seu ambiente de trabalho. Alguns calçados de segurança que vocês vão ter a oportunidade de observar depois nas imagens mais à frente, são calçados que têm um conforto e uma proteção absurda.
óculos de segurança. Óculos, tem alguns oftalmologistas que até indicam os óculos de segurança, porque eles têm a garantia, mediante aquela questão do CA que a gente comentou anteriormente, que realmente o EPI ele vai filtrar os raios UVVs, UVAs, vai ter uma proteção solar bem interessante aí. Porém, se esses EPIs forem utilizados de forma inadequada, ou seja, fora do ambiente de trabalho, e a empresa ela ficar sabendo, isso pode gerar problemas aí para o empregado, ok? O EPI, embora sendo utilizado pelo trabalhador, é de propriedade da empresa. O trabalhador deverá ressarci-lo se comprovado o seu uso inadequado. E aí vem na questão do item anterior. Então, se você pega esse EPI e usa ele de forma errada, ou utiliza ele em uma outra situação e esse EPI for danificado fora do prazo de troca que existe, cada EPI ele tem um prazo de validade. Pode gerar problemas também aí para o empregado, ok? Vou mostrar aqui para vocês então alguns exemplos de EPIs. Existem vários tipos de EPI, tá, pessoal? Até mesmo pela figura aí vocês podem observar, existe proteções aí para vários tipos de parte do corpo, como a gente comentou lá na questão do anexo 1 da NR6. Então tem capacete, óculos de segurança, protetor facial, calçados e por aí vai. Até o uniforme, pra você ter ideia, até um tempo atrás, o uniforme ele não era considerado EPI. E hoje ele é considerado como um EPI porque tem uniformes aí, tem materiais que ele não é propagante de chamas, né? Ele tem uma resistência um pouco maior a chamas, tá? Bom, então tá aí, pessoal, alguns exemplos, tá? Só para vocês terem uma noção aí do que é. Então nós temos aí o óculos de segurança, que é para poder proteger os olhos, né? Vocês podem observar aí que tem de várias tonalidades. Cada tonalidade dessa daí ela tem um objetivo, tá? Não é a cor que vai influenciar porque é mais bonito, não, mas cada cor dessa daí ela tem uma influência, tá? Nós temos aí a proteção respiratória, nós temos dois modelos. Temos a proteção respiratória descartável e tem um outro que é de carvão ativado. Essa descartável você usa aí num período aí curto, né? 2, 3, dependendo da situação, até 4 horas você pode estar utilizando ela, e acabou de usar, você joga fora. E tem a outra máscara que é de carvão ativado, você troca somente o filtro quando ele estiver saturado. Temos aqui proteção auditiva, temos dois modelos, temos o de inserção, que é de silicone, esse modelo que está aí, e tem o outro tipo concha ou abafador, que é o que nós temos aí amarelinho. E temos aqui o calçado de segurança. Como eu falei para vocês, olha o design desse calçado de segurança. Vê se não dá para curtir um rolê aí. Então ele tem um design bem interessante. Então hoje os calçados de segurança têm um conforto muito grande. Alguns EPIs ele não proporciona conforto nenhum. É bem complicado. Mas a tecnologia dos calçados de segurança está bem evoluída. Ok? Só uns modelos aí para vocês observar. Faltou aí uma luva, faltou aí uma touca, mas só para vocês terem uma ideia do que são os EPIs aí que pode ser utilizado, beleza? Como eu falei para vocês nos slides anteriores aí, então nós vamos ver agora o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. O equipamento de proteção coletiva trata-se de todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo destinado à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de quem o rodeiam. Olha só, EPC coletivo. Então nós temos vários exemplos de proteção coletiva, tá? Se a empresa determinou que determinadas atividades têm que ser um EPI, utiliza-se o EPI. Se algumas atividades elas podem ser utilizadas o EPC, utiliza-se o EPC. Tanto é que numa análise de risco, quando essa análise de risco está sendo desenvolvida, sempre a prioridade vai ser a obtenção do EPC. Se não tiver como colocar um EPC, aí sim adota-se o EPI, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de EPC. Aí nós temos biombos, exaustores, ventiladores, paredes acústicas ou térmicas,
iluminações de emergências, alarmes, extintores, etc. Botões de emergência, tá ok? Barreiras ópticas, proteção de kit de transmissão, tá ok? Isso tudo são EPCs. Por quê? Várias pessoas podem estar desenvolvendo a atividade no ambiente e ela vai estar sendo protegida de uma forma coletiva, tá? Então esses são os EPCs. Coloquei alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos outros dois exemplos, que esse tipo de EPC ele é mais utilizado onde mexe com produtos químicos, laboratórios químicos, né, ou empresas que dependem de algum tipo de setor que tem aí produtos químicos. É o chuveiro lava-óleos. Existe aí duas formas. Existe o chuveiro lava-óleos acoplado ao chuveiro que faz a limpeza do corpo todo. O chuveiro lava-óleos ele tem dois esguichos que vai ser direcionado para dentro do olho, se caso essa substância química vier a ter contato com o olho do trabalhador. E o chuveiro ele vai fazer aí uma ducha, né, em alta pressão, e vai fazer a lavagem desse produto químico também se tiver um derramamento no corpo todo. E tem a outra também, outra proteção coletiva, que é a capelas de produtos químicos. Existem alguns produtos químicos que ao manusear ele emite aí alguns vapores, né? E esses vapores eles são tóxicos ou até mesmo asfixiantes ou algo desse tipo. E aí ele tem que ser manuseado dentro desse recipiente aí. Essa capela ela é fechada, tem um sistema de exaustão, e quando está sendo manuseado esse produto internamente, esse sistema de exaustão joga esses vapores para fora do ambiente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos então a nossa teleaula de EPI, tá? NR6. Façam aí as suas atividades, tá ok? Vai ter lá no portal um material que é para vocês terem auxílio e fazerem a leitura se precisarem fazer as atividades, e o contato aí para que a gente possa sanar dúvidas e responder algo que vocês tiverem com dúvidas. É o e-mail que está logo abaixo aí, ok? Abraço aí a todos e façam os exercícios e bons estudos.